Capítulo 17. Cacique e Pajé. E o pajé? Pergunta o doutor ante a curiosidade dos demais. Homem robusto, no auge da força física e domínio psicológico do entorno, o cacique, em traje de gala, paramentado, exibe o belo cocar utilizado em ocasiões especiais, com o lindo histórico de conquista em cada peça e penacho que o compõe. Parece um touro selvagem de tão forte. Reluz ao brilho do fogo pelas labaredas em línguas desassossegadas que sobem inflamadas. Carregam o desejo inconfessável de lamber o céu coriscado por pontos brilhantes. Figura respeitável. O grande líder ergue a cabeça ao alto, olha as estrelas cintilando no infinito da abóboda celeste. Contempla os astros como quem busca inspiração para responder com responsabilidade e segurança a pergunta séria, capciosa, formulada pelo oficial do exército. O poderoso cacique movimenta a cabeça de um lado a outro no sentido norte-sul. Relanceia depressado o olhar sobre a fogueira em ardentes e altas labaredas, como dragão desperto em línguas flamejantes. Volve o olhar contemplativo e analítico sobre os hóspedes. Solta o ar quente que havia inspirado ao encher os pulmões no tórax volumoso e se expressa de forma enigmática. Pajé, nascer, pajé. Os convidados se entreolham, permanecem em fundo silêncio, com dificuldade de entender a resposta, aparentemente tão trabalhada e definida com simplicidade em apenas 3 palavras. Receoso de perder a chance do momento ímpar e valioso ensinamento. Ao tempo em que se percebe a boa vontade e disposição do cacique em esclarecer as dúvidas e clarear as obscuridades eventualmente apresentadas, o Dr. Henry se vence. Em total demonstração de ignorância sobre o assunto, desnuda-se em revelada humildade. Insiste com o anfitrião na possível adição de elementos ou exemplos que possam facilitar ou consubstanciar a compreensão sobre como surge o pajé. Ao que o guerreiro, mantendo a paciência inicial, completa com certa redundância, sem se estender ou se preocupar com as dificuldades de entendimento por falta de terminologia ou exemplos mais simples ou mesmo aplicáveis para satisfazê-los. Feiticeiro, nascer feiticeiro. Com expressão de quem acha que o assunto é o mais profundo e merece talvez outras instruções que o momento não oportuniza, emenda. Como o feiticeiro fica sabendo do remédio ou a erva própria para a cura desse ou daquele mal? Continua o doutor a questionar o guerreiro. Pajé aprende durante a vida. Quando pequeno, ainda criança, começa a aprender na aldeia. Quando a enfermidade é desconhecida ou começa a se complicar e o índio demora a ser curado, pajé dorme e espíritos levam pajé à planta ou à erva que promoverá a cura do índio doente. Assim como se pajé estivesse sonhando. Pajé acorda e vai ao local onde fora levado em espírito pelos espíritos protetores da tribo, nossos antepassados. Pajé pega a erva ou mato indicado e faz as aplicações. O uso conforme foi ensinado o pajé em sonho. É preciso cuidado com o fascínio das aroeiras. Uma árvore porta, o anjo da cura e outro o mal. Índio conhecer. Índio conhece. Responde o cacique com tranquilidade, sem qualquer dificuldade ao entendimento geral. Esclarece ainda antes que nova pergunta seja formulada. Pajé é responsável pela conservação das tradições indígenas. Ele diz a lua própria para a guerra, caso seja necessária. Cacique algum é tolo ou desajuizado para iniciar o conflito com tribo adversária sem essa garantia de proteção. Só começa a dança com tambores e pintura do ritual guerreiro quando o feiticeiro autoriza.
Anuída pelo cacique, é traçado um plano estratégico de combate e defesa de guerra pelos conselheiros da tribo, que ocorre sob liderança e coordenação do pajé. As perguntas surgem com as respostas amáveis de grande e renomado conferencista, consciente de sua tarefa de esclarecimento. Por eles continuariam em torno do calor da fogueira, aprendendo com simplicidade. Mas o cronista lembrou ao fotógrafo curioso e insaciável que partiriam no dia seguinte, após o almoço. Durante a marcha de retorno, os índios vão à frente. Bem antes de atravessar o rio, refreiam e diminuem os passos. Param, observam os detalhes na planície. Urubatã apeia. É dado alto. A caravana para. O índio ausculta o solo e fica intrigado. Um pouco mais à frente, o mesmo procedimento. Ouvem o barulho das águas do rio, que não está longe. Os dois índios tomam a montaria e, do alto dos animais, Urubatã olha para trás e vê ao longe, bem distante, um vulto. Não se incomoda. Parece a figura de um homem montado num animal, sem, entretanto, conseguir identificar quem os segue. Prosseguem na viagem. Os dois índios, inquietos, deixam de ir à frente. Passam a retaguarda do comboio, enquanto o cão, Bruto, cheirando aqui e ali, ora à frente, ora atrás, ao lado, à esquerda e à direita da expedição, não dá qualquer alarme. Ora em arrancadas violentas, em saltos enormes, desaparece à frente, ressurgindo em constante busca, sem, contudo, levar preocupação à caravana. O bicho parece nunca encontrar o que insistentemente procura cheirando. O sol começa a entrar no poente. A posição do astro promove cintilações rubras, conferindo à paisagem deslumbrantes tons. Matiza os prados, à beira dos lagos de indefinível beleza. Reacende na tarde quente suavíssimos perfumes que se espargem na aragem branda vinda do rio, envolvendo os circundantes na doçura traiçoeira do melancólico crepúsculo. Dr. Henry está contente com o sucesso da expedição. Carrega boa quantidade de ervas e pastas que o pajé passou o dia anterior preparando para ser aplicada em caso de emergência, como medicamento alternativo, caso falte o remédio na farmácia convencional. Depois, o encantamento com a tertúlia de Sheila ao lado, atenciosa e gentil, a dignidade do cacique da tribo, raramente vista nos chefes ou líderes da sociedade dita civilizada nos dias modernos. A satisfação e alegria do povo em paz e harmonia. A liberdade que desfrutam sem rótulos, protocolos, convenções sociais. Embora tenha observado a preciosidade da disciplina que se impõe na alimentação, no repouso, na paciência e no amor ao lidar com as crianças. Todos os adultos são responsáveis pelos menores, independentemente da taba. No íntimo, gostaria de ter a oportunidade da companhia de Sheila e do cronista, os quais passaram a tarde avançando pela noite em conversa reservada com o pajé, que, aliás, só conseguiu falar e vê-lo por poucos minutos, não tendo até então oportunidade de conhecer alguém tão reservado, tão estranho e esquisito. Esse, sim, excede em muito o que se poderia chamar de exótico. Sua taba é distante na aldeia e envolta em grande mistério, não estando qualquer um autorizado a se aproximar. Gostaria de ter conhecido também a boca do Yugurei, a cabeceira do Apa, mas quem sabe poderia fazê-lo em outra ocasião. Às margens do rio, a caravana para. Apeiam, dão de beber aos animais que cavalgam fogosos, mas arfantes. Param à sombra da tarde, esticam as pernas, descansam um pouco. Tomam uma espécie de chá feito em fogo rapidamente improvisado. A fervura da água tem a finalidade de garanti-la antes de ser usada. Urubatã diz algo ininteligível a Guaraci.
vigilante e intrigado, ausculta o chão com a cabeça ao solo, mais acima ao leito do rio, e procura a distância entre a vegetação luxuriante do campo e o rio, algo que o incomoda, e percebe cada vez mais perto. Mas não consegue desvendar. Não tem dúvida que há alguma coisa estranha na área. Observa atencioso o comportamento de Bruto, agora alerta. Com frequência, o cão levanta a cabeça e aspira o ar de modo diferente. Há algo desconhecido por perto, desconfia. À beira do rio, o vento está contra. Urubatã, tomado de confusos pressentimentos, antes de iniciar a perigosa travessia às margens do rio no Paraguai. Os pressentimentos intuitivos que antecedem os momentos graves e decisivos são muito comuns nas pessoas mais sensíveis e impressionáveis. E rumam rio adentro, conduzindo canoas e animais. A travessia longa. É preciso de coragem, atenção e conhecimento. Ao chegarem próximos às margens, veem estranha movimentação de vermelho entre os arbustos, quando são surpreendidos por disparos de arma de fogo em emboscada que não podem evitar. Uma companhia do exército paraguaio, bem armada, os esperava de tocaia. A máquina, um bonito canhão, popularizado entre as tropas com o simpático nome de Matadora. Preciosidade francesa, moedora de macacuno, queridinha do inimigo. Na tensão, um menino paraguaio feito soldado, nervoso e inexperiente, dispara incidentalmente a arma de fogo sem autorização. Alveja o fotógrafo da caravana, que cai nas águas do rio, sendo arrastado aos gritos e em pânico pela correnteza. Bruto, em esforço competitivo com a corrente da água, agarra pela gôndola o homem em afogamento, salvando-o inconsciente. Urubatã, incontinente, mergulha em auxílio à vítima do disparo, levando-o à montaria de Guaraci, que vem encontrá-lo sem socorro. Joga-lhes uma corda que o índio agarra à frente a relativa distância. Extenuado, Urubatã sai das águas. Ofegante, deita-se esticado no barranco à beira do rio. Olha para o alto, ao lado do fotógrafo, em mudo agradecimento. Sente-se exausto pelo esforço hercúleo e sobre-humano que fez durante o resgate do homem. Guaraci, em cima do fotógrafo, massageia-o no peito, reanimando-o, ao tempo em que o socorrido expele a água que engoliu durante o afogamento. Ao expelir a água, inspira e dá sinais de que está fora de perigo, embora sangrando. Das experiências até então acumuladas pelo cão, não há nada durante aquele período que se iguale a essa aventura, ou pelo menos se aproxime do ocorrido. O bicho está cansado e não tem mais língua para botar de fora. Bravo, Bruto, bravíssimo! Urra! 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 Na implacidez do interregno, as margens do rio tornam-se vermelhas pelo enxame de soldados paraguaios. Rendem a pequena guarnição sem oferecer qualquer possibilidade de resistência ao efetivo da modesta caravana. Urubatã, num salto ligeiro, levanta-se e sai acompanhado de Bruto, o cão alerta, em direção à expedição rendida, enquanto os componentes são aprisionados. Urubatã e Bruto mantêm distância do grupo sem entender o que se passa. Vêm os soldados paraguaios abandonar os prisioneiros e os equipamentos de guerra, atirando a esmo, ferindo-se entre si. Batem em completa disparada, deixando em abandono a missão de captura dos inimigos presos. Estão espavoridos. Em enlouquecedora e desordenada correria, aos gritos selvagens e uivantes, o desespero é incompreensível aos olhos do índio que, protegido por densa mata, assiste à cena sem entender o que realmente se passa. A exemplo de hábeis cocheiros em cima da boleia, em pé, segurando as rédeas da carruagem em meio ao rio, Urubatã vê um homem seminu. Não distingue o homem guia. O sol brilha em seu peito e reflete penetrante. Incandescente, o espelho d'água reluzente impede a nitidez da visualização entre fumaça de pólvora. Os raios
se desprendem da imagem e multiplicam-se misteriosamente a espargir impressionantes focos de luz à medida que se aproximam. Em incrível panorama, o índio vê surgirem as poderosas rainhas das florestas pantaneiras em formas gigantes. Serpenteiam em direção à terra. Seguem capitaneadas pelo pajé, segurando firme 4 pares de rédeas, qual o condutor de biga épica. Conduz as mais terríveis e temidas criaturas da natureza nos pântanos e nas selvas do continente, as donas dos rios, lagos e pântanos verdes, as mais exímias nadadeiras de sua espécie, imperatrizes sucuris gigantes, invencíveis e indomáveis anacondas. Urubatã desamarra os prisioneiros atônitos, sem nada entender a tempestiva e desabalada retirada dos inimigos. Estavam em missão especial de fazê-los prisioneiros e conduzi-los. O capitão médico procura reunir forças para tratar o fotógrafo alvejado na omoplata direita. 2 outros soldados paraguaios estão desacordados e muito mal. Na confusão da correria, com a fantástica visão, acabaram alvejados pelos desesperados compatriotas. Identificados com vida pelo cão bruto, foram socorridos pelo pequeno grupo. Reorganizada a expedição e socorridos os feridos, os 2 soldados paraguaios, alvejados pelos próprios companheiros, acabam prisioneiros da pequena guarnição. Estão baleados e em estado grave. A caravana acrescida dos enfermos parte, levando um canhão de bronze francês, Larrit, de 1.200 por 2.500 metros. O pajé, o Herá, misterioso homem que viram em estranha cavalgada nas águas do rio, acompanhou-os em segurança até o acampamento. Após receberem tratamento e acomodação, constatou-se que os 2 militares prisioneiros encontravam-se muito mal. O estado de ambos apresentava-se gravíssimo. Há entre eles um homem de idade avançada e um menino, praticamente uma criança. Inquiridos revelaram ao comando que a missão dos combatentes era fazer prisioneiros o médico e a enfermeira, conduzi-los ao hospital do acampamento militar paraguaio, com a finalidade de prestar serviços forçados, face à carência de profissionais de assistência médica no acampamento. O comando paraguaio obtivera informações das vivandeiras sobre o médico e a enfermeira. A vivandeira, pobre mulher, utilizava trajes típicos da região para transitar nas frentes de batalha, destacando-se dos combatentes. Usam uniforme, boné, gandola, calças compridas e saia, para ficar bem caracterizada como mercadora de pequenas coisas. Uma dessas pobres criaturas fora feita prisioneira pelo exército paraguaio dias antes ao cumprimento da missão fracassada. A infeliz mercadora, feita prisioneira, revelou sob torturas o possível paradeiro do médico e seus prováveis acompanhantes naqueles dias.